Entre os profetas, Miqueias, ele era um homem que vivia num tempo, a Israel do tempo de Miqueias, se parece muito com o nosso país. Muita corrupção, havia muita corrupção, falsa religião, imoralidade, violência e tantas outras coisas que Deus reprova. E Miqueias vivia naquele contexto. Mas Miqueias, ele decidiu viver pela sua fé em Deus. E nós vemos aqui no verso 4, a profecia de Miqueias a respeito da igreja, que mesmo os tempos sendo maus, a igreja e o povo escolhido de Deus sempre contarão com a proteção de Deus, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Verso 5: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todos sempre. Então, em meio a toda aquela corrupção, imoralidade, violência, coisas que Miqueias olhava pela sua janela e via aquele povo fazendo, como nós olhamos pela televisão, ou nas redes sociais, ou lendo no jornal, nós vemos todos esse acontecimento do mundo. Miqueias então decide que Deus vai honrar aquele povo, e mesmo que eles vivam segundo os padrões profanos e cruéis, nós viveremos segundo o padrão do nosso Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós não podemos perder de vista que nós vivemos segundo os padrões de Deus, pela fé em Deus. É esse que vai alcançar a misericórdia. E quando nós vemos aqui algumas atitudes de Miqueias, nós podemos entender o porquê que Deus o fez vencer. Aqui, capítulo 7 de Miqueias. Algumas coisas que Miqueias fala aqui, que nós podemos ver na prática o que é viver pela fé. Miqueias capítulo 7, verso 7: eu olharei, eu porém olharei para o Senhor. Irmãos, um dos primeiros princípios da fé é olhar para o autor da fé, é nós termos a capacidade de dirigirmos o nosso olhar para aquele que pode nos socorrer. Nós temos 1000 motivos para olharmos aquilo que nos faz desanimar, aquilo que nos abate, aquilo que nos faz querer desistir. Muitas vezes, nós, ao olharmos situações cotidianas do nosso tempo, a crueldade dos homens, o ímpio prosperando no seu caminho, muitas vezes nós olhamos e aquilo nos faz desanimar de tal forma que alguns de nós chegam ao ponto de deixar o mal vencer o bem dentro dele, quando na verdade nós devemos ir na contramão da história, nós devemos ir na direção de Deus e não na direção dos homens, porque a direção dos homens vai para o lado da condenação e a direção de Deus vai para o lado da misericórdia. Quando Ele nos alcançou com a sua graça, foi para que nós pudéssemos viver pela fé nele. E Miqueias então ele toma uma postura que ele fala: eu olharei para o Senhor. Eu não vou olhar para os poderosos, eu não vou olhar para as imoralidades, eu não vou olhar para a corrupção, eu não vou olhar para a injustiça, eu não vou olhar para essas coisas, eu não vou fundamentar a minha vida nessas coisas, eu não vou deixar essas coisas me contaminarem, para que eu não passe a ser um deles. Mas ainda que eu fique sozinho, eu olharei para o Senhor. Teve um teólogo que infelizmente eu esqueci o nome. Eu esqueci quem foi que falou na verdade. E ele disse algo muito importante: nós devemos olhar para Cristo e pregar a verdade do Evangelho, nem que nós voltemos a ser apenas 12, como os 12 apóstolos que
começaram a pregar o Evangelho no mundo, nem que nós voltemos a ser apenas 12. Nosso objetivo não é encher a igreja de pessoas, nosso objetivo é levar a palavra genuína de Cristo e do Evangelho para as pessoas. E aqueles que forem então abraçando a fé, estarão se juntando a nós, de forma inegociável o Evangelho. E ele falou: vamos pregar o Evangelho genuíno, nem que voltemos a ser 12. Ao contrário da maioria das pregações que querem pregar para multidões, faz qualquer coisa no culto para atrair pessoas, não importa. Nós não temos medo de perder adeptos, não temos medo de perder ovelhas, nós temos medo de não honrarmos a posição que Cristo nos colocou enquanto igreja. O nosso receio não é desagradar as pessoas com uma pregação chave. Nosso receio é desagradar ao Rei do Universo pregando mentiras, ou ilusões, ou meia-verdades. Então Miqueias, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. O ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Está lá Salmo 32:10. O que confia é como o monte de Sião, Salmo 125:1. O Senhor é a força do seu povo, Ele é fortaleza salvadora, Salmo 28:8. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, Salmo 91:10. Nem que voltemos a ser 12. Para a gente ser 12, vai ter comentário no mundo depois dessa pandemia, eu espero que até uma volta. Mas, nem que voltemos a ser 12, nós vamos olhar para o Senhor, porque é nele que está firmada a nossa sorte. O justo viverá pela fé. Uma outra postura que Miqueias toma, verso 7 também: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Irmãos, a gente vê constantemente, eu creio que os irmãos também veem, pessoas dizendo assim: eu estou esperando no Senhor. Ah, você está procurando que emprego? Ah, procurando casamento. Ah, que estou procurando não sei o que lá. Estou esperando no Senhor. E a pessoa acredita que está esperando no Senhor. Esperar no Senhor é servi-lo e ser obediente e fiel enquanto espera o que está querendo. Mas não servi-lo e não ser obediente só para alcançar a graça. Quando você fala esperar no Senhor, é dizer: eu sei que Deus é o provedor da minha vida, e eu não vou parar no meu serviço piedoso, eu não vou parar de cultuá-lo, eu não vou parar de servi-lo, eu não vou parar de obedecê-lo, porque a minha vida está de cabeça para baixo. Ele é o provedor. Então esperar no Senhor é continuar firme na caminhada. Isaías 40:31. Olha só como que é o esperar no Senhor. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Agora olha só: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você veja que enquanto nós de fato esperamos no Senhor, Deus trabalha em nós de tal forma que nós crescemos na fé. Então, mesmo em um mundo conturbado, nós devemos esperar no Senhor, crendo na providência dEle e servindo, não porque Ele tem poder de nos dar o que nós precisamos e nós queremos, mas porque nós somos dele. Olha só, nós não servimos a Deus para ir para o céu. Calvino, ele disse certa vez, ele falou assim: o céu não é salário dos servos, o céu é a herança dos filhos. Então nós servimos porque nós somos filhos de Deus, porque Ele nos alcançou com sua graça, porque Ele enviou Cristo a morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós pelos nossos caminhos.
caminhos, seguindo o curso deste mundo, seguindo a vontade do príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne, mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, pela graça somos salvos, não por nossas obras, para que ninguém se glorie. Então, esperar no Senhor é nos tornar cristãos, tornar em nós uma fé inabalável, a convicção que somos de fato pequenos e falhos, mas o nosso Deus é grande e poderoso, e Ele nos sustenta com as suas mãos, de forma a dar ordem aos seus anjos, para que nossos pés não tropecem na uma pedra. E ainda no verso 7, Deus me ouvirá. Veja que isso aqui é uma declaração, irmãos. Olha só, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Você vê que Miqueias, ele tinha uma convicção plena, que Deus simplesmente não ia abandoná-lo. Nenhum dos que confiam no Senhor serão confundidos. Nenhum. A palavra de Deus diz. E Miqueias então ele demonstra esta fé preciosa, que nos faz, como diz João em uma de suas cartas, nos faz vencer o mundo. O que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Olha só, Martinho Lutero ele leu: o justo viverá pela fé. E ele falou: eu preciso fazer alguma coisa, pela fé eu vou colocar esses 95 itens lá. E Deus levantou príncipes que os protegeram na Alemanha. E lá na Alemanha a igreja são evangélicos, não somos luteranos como o resto do mundo, somos evangélicos, porque ele não quis colocar o nome dele na igreja, a igreja de Cristo. Então, irmãos, é pela fé. Eu olharei, eu esperarei, Deus vai me ouvir. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus nos permite ter a fé que Ele vai nos ouvir, porque Ele diz: se meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece, concederei o meu perdão e sararei a sua terra. Deus vai sarar o nosso chão, a nossa casa. Se tiver algum problema, Deus vai sarar. Ele vai ouvir dos céus, se nós clamarmos a Ele, se nós nos humilharmos diante dEle, se nós reconhecermos que grande é Ele, e que na verdade eu não mereço nada, e que um dia de vida que eu já tive na minha vida é graça sobre graça. Se eu vivi um dia aqui, é graça sobre graça. E um dia que eu vivi aqui, cometi males, e mesmo assim Ele me alcançou, e a minha vida é graça sobre graça. E Ele ainda me concede essa bênção de ouvir a minha súplica, de ouvir a sua súplica. Por isso Miqueias fala: eu olharei para o Senhor, eu não vou olhar para os homens maus, eu não vou olhar para a riqueza ilícita, eu não vou olhar para os prazeres ilícitos, eu não vou deixar o mal do mundo vencer o bem que é em mim, me desanimar na caminhada. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou esperar nele, e Ele ouvirá. Por que eu sei que Ele ouvirá? Porque Ele disse que ouvirá se eu fizer isso. Eu não estou manipulando Deus, eu estou apenas confiando em sua palavra e declarando que Ele me ouvirá, porque Ele falou que vai me ouvir. A Deus toda a glória. Depois disso, vem aqui no verso 8: se você caiu por algum motivo, levanta. Verso 8 de Miqueias 7: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz.
Essa força de Miqueias é por saber que todo aquele que começa a olhar para Deus, que começa a esperar em Deus, que tem as suas orações ouvidas por Deus, será levantado, mesmo que ele esteja no monturo. Monturo é aquele monte de lixo, né? A palavra de Deus no Salmo diz que Deus tira o homem do monturo e o faz assentar com os príncipes. É só Deus que faz essas coisas. Se tem alguém que tem autoridade porque Deus concedeu autoridade a ele. E ele diz, mesmo que ele esteja caído, em Deus eu me levantarei. Se você caiu algum dia, você não precisa ficar prostrado. Levanta. Se a tua vida está em trevas, abre a tua Bíblia, porque é lâmpada para os seus pés, e ele vai trazer luz para a sua existência. O Senhor será a minha luz. Você percebe como essa fé de Miqueias é aquela fé que vence o mundo? Você percebe como é possível o justo viver pela fé? Tomando essas medidas simples que Miqueias tomou, olhar para Deus, esperar em Deus. Ele vai ouvir a minha oração. Se eu cair, Ele vai me levantar. Se minha vida estiver em trevas, Ele vai trazer luz, porque Ele é luz. Porque sem Ele, se eu cair, eu vou ficar prostrado. Sem Ele, se eu estiver em trevas, eu vou continuar em trevas, e as minhas trevas serão grandes trevas, porque só Ele pode trazer luz. E o verso 9, que para mim é magnífico, que mostra o justo vivendo pela fé, numa consciência plena de quem ele é, e do que o seu pecado faz com ele. Olha só, isso daqui não é o Miqueias, no seu livro, nas suas profecias, ele não é aquele pregador inconsequente, que só fala de vitórias, que Deus vai dar vitória, que Deus vai levantar. Ele fala a realidade das coisas espirituais. Profecia é o ato de falar a verdade de Deus. E Miqueias, então, ele pega aqui verso 9: sofrerei a ira do Senhor, olha só, porque pequei contra ele. Miqueias, ele sabe que o pecado é a morte. Ele sabe que o pecado devasta, ele sabe que o pecado deteriora, ele sabe que Deus é santo e os olhos de Deus não podem conviver com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. Deus vai esmagar o pecado, Deus vai moer o pecado. Você já leu na Bíblia que Isaías fala que a Deus aprove, ou Deus se agradou em moer Cristo na cruz? Você já leu isso? Você sabe por que isso? Porque isso era a única forma do pecado da sua igreja, do pecado do seu povo ser condenado. Porque era necessário um homem sem pecado, um homem santo. Mas não bastava ser apenas um homem sem pecado, tinha que ser um homem que viesse da santidade, gerado por Deus. E Cristo, então, Deus envia seu próprio Filho para salvar a sua igreja. E ele vem no ministério terreno. Jesus Cristo tem duas naturezas, totalmente Deus e totalmente homem. E enquanto neste mundo ele não pecou, e a Deus aprove moê-lo para salvar a sua igreja. Então, quando Miqueias, antes de Cristo, ele fala que sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele. Miqueias não põe pelos quentes. Miqueias, ele não chega para Deus e fala: Senhor, eu resolvi te olhar, eu resolvi esperar no Senhor, eu resolvi isso e aquilo. Então, ele sabia. Agora, se você quer glorificar a Deus, glorifique a Deus por isso, porque Ele enviou Cristo para sofrer a ira do teu pecado lá na cruz. O teu pecado não vai te condenar. Você não vai sofrer a ira de Deus, como Miqueias fala aqui: sofrerei a ira de Deus porque pequei. Você não vai sofrer a ira de Deus, sabe por quê? Porque a ira de Deus foi manifesta em Cristo lá na cruz, pelo teu pecado e pelo meu, porque Cristo não cometeu nenhum. E é por isso que Deus
o abandono na cruz. E Jesus, ele está lá e ele fala, aquele momento de sofrimento humano puro, tanta dor que ele estava sofrendo já, seus órgãos internos começam a musculatura começa a enrijecer de tanta dor e começa a pressionar os órgãos e começa a ter até sangramento interno. E aquela dor desesperadora. E ele olha e fala, Deus meu, por que me abandonaste? Ele faz questão de falar isso, para que fique registrado que Deus não vai ser complacente com o pecado. E a ira de Deus vai se manifestar contra o pecado. E se a pessoa está em Cristo, esta ira foi manifesta na cruz. Mas se a pessoa não está, ela vai sofrer a ira de Deus. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. E aí, ele faz uma profecia messiânica. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Aqui ele está falando de Cristo. Até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele vai enviar Cristo. E aquela minha ira será lançada sobre Cristo. Porque todos os que foram salvos na história, seja antes ou depois de Cristo, se salvos foram, foi através de Cristo. Ninguém é salvo sem o sacrifício de Cristo. E aí então ele diz, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, ele vai me tirar do inferno que meus pecados mereciam e vai me levar para a luz. Então o justo vive pela fé no mundo, diante das situações pertinentes ao mundo. Ele procura não entrar em corrupção, ele procura não entrar em imoralidades, ele procura não fazer o mal, ele procura não amaldiçoar, ele procura ser abençoador. E espiritualmente, ele sabe que ele não é nem um pouco melhor do que aqueles que estão caminhando para o inferno. Ele não é 1 milímetro melhor daqueles que estão caminhando para o inferno. Ele só não entende por que Deus o alcançou com sua graça. Isso realmente não dá para entender. Por que Deus escolheu um pecador com sua graça? Sem merecimento nenhum. Mas ele sabe que ele não é 1 milímetro melhor do que o outro. Não é 1 milímetro melhor do que o outro. Ele sabe que a sua justiça está em Deus. E que aí o pecado dele provocou a ira de Deus em Cristo, lá na cruz. E ele se sente inconformado por ser pecador, e ele luta contra aquele pecado, e ele vai viver de forma a não vencer o pecado. Então, a fé em meio à tribulação reconhece Deus em sua situação, tanto humana como espiritual. Deus reconhece, aliás, essa fé reconhece o propósito de Deus e gera em nós a certeza que Deus o tira das trevas e o leva para a luz. Então nós podemos aqui aprender com Miqueias, né? Viver só pela fé. Eu olharei. Irmãos, olhem para Deus. Contemplai-o e sereis iluminados. Olhe para Cristo. Espera nele. Ele te ouvirá dentro dessas condições. Se caiu, se levanta. Existe um termo aeronáutico chamado pressão diferencial, que é a pressão que o avião faz, né? A pressão que trabalha na área, né? A pressão que o avião faz quando ele vai decolar, ele faz a pressão contra a gravidade. É assim que Deus faz para nos tirar, né? Aquela pressão lá de moer Cristo na cruz nos eleva, nos tira do pecado que a nossa carne está lá está impulsionando a gente para cima. Por isso que nós somos gratos a Deus por essa misericórdia incrível em saber que não fomos nós, não pelo nosso merecimento, não. Ao contrário, o que nós fizemos foi condenar o inocente à cruz, foi Cristo. Nós não somos nem um pouco melhores do que Caifás e Anás, os dois sacerdotes. Nós não somos nem um pouco melhores do que Pilatos. Nós não somos nem um pouco melhores do que Barrabás. Nós não somos nem um pouco melhores
do que aqueles que estavam gritando crucifica. Nós não somos nem um pouco melhores que eles. Nós somos pecadores igual a eles. Poderíamos não fazer essas coisas, talvez, mas ainda assim seríamos pecadores. E os nossos atos levaram Cristo para a cruz. Então é a misericórdia dele em nos alcançar. Não deixe o mal vencer o bem que é em você. O bem que é Cristo, que está dentro de você, deve prevalecer em você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você meditasse um pouco nesta manhã. Não fosse Deus levantar os reformadores, nós não teríamos uma Bíblia para meditar nela. Nós não aprenderíamos que o justo vive pela sua fé. Nós ficaríamos dependendo dos padres, dos cardeais, dos sacerdotes, dos líderes. Nós não teríamos uma vida com Cristo. Mas Cristo, por amor a nós, resgatou a sua igreja. Viva pela fé, porque esta fé é a fé que vence o mundo. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, para a honra e glória do seu nome, nós entregamos a Ti, Senhor, esta pequena meditação, Senhor, a respeito do viver pela fé. Nós te agradecemos, Senhor, pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores. Nós te agradecemos, Senhor, pela igreja, e te agradecemos acima de tudo por Cristo, Senhor, porque o Senhor, Deus, é que fez todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por Cristo ter levado naquela cruz o preço dos nossos pecados. Obrigado porque não sofreremos a tua ira, Senhor, mas estamos guardados em Cristo. Muito obrigado pelo teu amor. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, a olhar para o Senhor, a esperar no Senhor, a ter a convicção que o Senhor ouve as nossas orações, como diz a sua palavra. Ó Pai, se nós cairmos, nos ajuda a levantar, Senhor, porque se estivermos em trevas, o Senhor será a nossa luz. Não permita que nós nos afastemos, Senhor, das Tuas Escrituras, ó Pai. E a ira, Deus, a ira que era para vir sobre nós, ó Pai, nos tornou justificados, porque Cristo, com seu sangue puro e santo, pagou pelo preço dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque o justo viverá pela fé, e esta é a fé que vence o mundo, é a fé no Senhor. Obrigado pela tua graça e amor, no nome de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amém, Senhor.